paz do Senhor para você que está assistindo a este vídeo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus projetos e seu ministério. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificação de conteúdos novos. Nós vamos postar muitos vídeos falando da palavra do Senhor. São sermões, momentos de oração, curiosidades bíblicas e até mesmo alguns projetos que nós temos em mente para fazer online com os irmãos, amém? Hoje eu quero falar a respeito das promessas de Deus na nossa vida. Tem muita gente que recebe uma promessa de Deus e às vezes se frustra ou muitas vezes não acredita que ela irá acontecer, né? Ou às vezes nem crê que Deus pode fazer tal promessa. Primeiramente eu quero dizer que quando Deus promete, Ele cumpre. Isso é palavra de Deus, está na Bíblia. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos, existem algumas coisas que nós precisamos compreender para que nós possamos alcançar as promessas do Senhor em nossa vida. E eu escrevi hoje 3 passos para se alcançar a promessa de Deus em sua plenitude. Também vou citar alguns versículos a respeito de promessas que não foram cumpridas, tá? É isso mesmo, tem muita gente que acha que quando Deus faz uma promessa, ela irá se cumprir independente de qualquer coisa, e não é bem assim. Não se deixe enganar por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de fala, amém? O primeiro passo para que nós possamos alcançar a promessa que Deus tem para a nossa vida é a nossa atitude. Se nós não tivermos atitude, nós não vamos conseguir fazer com que essa promessa se cumpra. Eu escrevi assim, irmãos, é primordial entender que uma promessa só pode ser cumprida se tomarmos uma atitude, se tivermos ação, se levantarmos e se seguirmos as instruções de Deus. O segundo passo para que nós possamos alcançar a promessa de Deus em sua plenitude é abrir mão de algumas coisas que nós temos em nossa vida. Por que isso? Muitas vezes Deus quer que nós deixemos para trás determinados comportamentos, determinadas atitudes. Deus quer que nós mudemos algumas coisas em nossa rotina, em nossa vida. Por quê? Porque Deus tem um plano. Quando Ele tem um plano, para que essa promessa se cumpra, nós precisamos fazer a nossa parte. E é isso que Deus nos ensina, suportar o processo na obediência, na perseverança e na fé, ou seja, na convicção de que nós vamos alcançar tal promessa que Deus nos fez. O terceiro passo para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, talvez seja o mais difícil depois da perseverança, da obediência e da fé que nós falamos no segundo passo. E qual é? É o tempo de Deus. Saber esperar o tempo que o Senhor tem para nós, para que essa promessa se cumpra. Deus monta um plano, Deus tem um planejamento, Deus tem estratégia. Não é de qualquer forma que as coisas acontecem. Muitas vezes Deus tem que movimentar outras coisas que estão ao nosso redor, muitas vezes coisas distantes, e isso exige um tempo. Então Deus faz as coisas dentro de um tempo, e esse tempo é só Ele que sabe, irmão. Não adianta você ficar tentando descobrir quando isso vai acontecer. Tem pessoas que têm promessas cumpridas com 2 anos, com 1 mês, com 10 anos, com 50 anos. Depende muito do tempo que Deus tem, da pressa que Ele tem para fazer certas coisas em nossas vidas, amém? E eu também quero deixar claro para os irmãos que existem promessas que Deus faz sem nós pedirmos. Ou seja, Deus acha graça, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem muito amor pela sua vida e Ele promete para você uma coisa que você não pediu. E tem promessa que você pede, tem aquela promessa que Deus faz para você, de tanto você orar, de tanto você pedir, de tanto você falar com Deus, de tanto você se mostrar reto, de tanto você chorar aos pés do Senhor, pedindo para que Ele faça determinadas coisas, amém? E aí eu vou citar para 2 exemplos de promessas que não foram cumpridas. É aquele momento que nós paramos para pensar, será que todas as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida? E aí tem uma vírgula, irmãos, porque depende muito do nosso comportamento, da nossa atitude, de como nós estamos diante de Deus. É isso mesmo, não é toda promessa que vai se cumprir na nossa vida, amém? Então vamos falar dos 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu vou citar para vocês a respeito de uma promessa que não se cumpriu na vida de certas pessoas, está lá no livro de Números, capítulo 32, no versículo 11 até o versículo 13. Certamente os homens que subiram do Egito, de 20 anos de idade em diante, não verão a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, salvo
Caleb, Ben-Ifuné, e Quenizeu e Josué ben Nun, porque perseveraram em seguir o Eterno. E a ira do Eterno cresceu contra Israel e os fez andar errantes pelo deserto 40 anos, até se acabar toda a geração que procedeu mal aos olhos do Eterno. Deus escolheu Moisés para carregar aquele povo, mas o povo muitas vezes murmura, muitas vezes se irrita, muitas vezes vai questionar Moisés, E neste caso, Deus já estava cheio, Deus já estava muito carregado de tanta coisa que aquele povo estava falando, tanta coisa que aquele povo estava fazendo, E Deus se irou e prometeu ali naquele instante que todos aqueles homens de 20 anos para cima não veriam a terra que Deus prometeu a Abraão, ou seja, a terra prometida, Canaã. Então aqui é um exemplo factível, um fato que nós podemos ver na própria Bíblia, tá? De pessoas que não viram a promessa de Deus se cumprir. Por quê? Porque murmuraram, porque reclamaram. E aí eu vou citar para vocês qual foi o motivo para que essa promessa de Deus não se cumprisse, porque nós falamos, Deus disse que esses homens não iriam ver a terra. E por qual motivo? Está no mesmo capítulo, mas no versículo 1, começa desde o versículo 1 até o versículo 7. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado, e era em grande quantidade, e viram a terra de Aser e a terra de Gilad, e eis que o lugar que era lugar de gado. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés. E Elazar, o sacerdote, e os príncipes da congregação disseram: Ataró, Divon, Niazer, Nira, Hesbon, Elá, Leseva, Nevo e Beon, a terra que o Eterno feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. E disseram: Se achamos graça aos teus olhos, que esta terra seja dada a teus servos por possessão, e não nos faças passar o Jordão. E Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Vossos irmãos irão à guerra, e vós ficareis aqui? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Eterno lhes deu. Assim fizeram vossos pais quando os enviei a Kadesh Barnea para ver a terra. Eles subiram até o riacho de Escol, viram a terra e desanimaram o coração dos filhos de Israel, para que não fossem a terra que o Eterno lhes deu. E a ira do Senhor cresceu naquele dia, e ele jurou, dizendo: Certamente os homens que subiram do Egito de 20 anos em diante não verão a terra que jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me. E aqui eles tiveram desprezo daquilo que o Senhor tinha para eles. Deus, nesse momento, deixou que aqueles homens padecessem no deserto, e eles não viram esta terra prometida por uma atitude, por uma fala, por um comportamento. Então este é o primeiro exemplo que eu queria falar para os irmãos. O segundo exemplo, ele também está no livro de Números, e agora nós vamos falar de uma outra figura. Livro de Números, capítulo 20 agora, irmãos, falando a respeito de Moisés. Desde o versículo 9 até o versículo 12, a palavra de Deus diz assim: E Moisés tomou a vara de diante do Eterno, como lhe ordenara. E Moisés e Arão juntaram a congregação diante da rocha. E Moisés lhe disse: Ouve, rogo, rebeldes, porventura podemos fazer sair água desta rocha para vós? E Moisés levantou sua mão e feriu a rocha com sua vara 2 vezes, e saiu muita água, e a congregação e seus animais beberam. E aí Deus fala exatamente assim a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para santificar-me aos olhos dos filhos de Israel, por isso não trareis esta congregação à terra que lhes dei. Ficou claro que aqui Deus também se entristeceu com Moisés e com Arão, mas com Moisés, porque ele quem estava liderando, foi ele quem tomou uma atitude incorreta, porque Deus disse a ele: leva o povo até próximo à rocha e fala para a rocha para que a água saia. Só que Moisés já estava cansado, já estava exausto de tanta reclamação daquele povo que estava ao redor dele, mas ele, como líder, deveria permanecer firme, não poderia titubear, e ele ali feriu a rocha, e Deus falou para ele naquele momento que ele não veria aquela terra. Isso está lá no livro de Deuteronômio 34, capítulo 4 e capítulo 5, quando Deus permite que Moisés sobe ao monte e ele olha a terra, mas Deus fala: daqui você não vai passar, você só vai ver, e você não vai contemplar aquilo que eu prometi para você. Eu quero deixar para os irmãos como lição, depois que nós vimos essas 2 passagens aí, falando do povo em livro de Números, Moisés também, e o que Deus fez com Moisés lá no livro de Deuteronômio, que ele permitiu que ele visse a terra, mas que ele não entrasse pela atitude
atitude que ele teve. Irmãos, muitas vezes nós temos que ter sabedoria. Deus fala conosco nos dias de hoje, como ele falava com aqueles homens e mulheres naquele tempo. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Deus olha o coração, Deus enxerga o seu andar, Deus vê o seu comportamento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.